Estamos começando mais um encontro. Eu estou aqui com o André, estou feliz que você está aqui com a gente, que você acessou esse vídeo. A notícia é que hoje é o último encontro dessa série, né, André? Dessa série é o último encontro que a gente vai ter. Você viu ali a introdução, grande comissão, não uma sugestão. O que a gente aprendeu até agora? Que a gente tem uma missão, né, André? A missão é ir e fazer discípulos. A gente aprendeu também que toda autoridade que foi dada é de Jesus. Ele tem autoridade sobre o céu e sobre a terra e ele ordena e chama os seus filhos para fazer discípulos. E aprendemos também no último encontro, André, que esse campo ele é vasto, ele é enorme, né? Ele não, parece que não tem fim. Tem muita oportunidade para a gente falar de Jesus. Inclusive, diga-se de passagem, a gente viu muitos povos que ainda não foram alcançados, né, André? A gente tem despertado aí a igreja para orar por esses povos, né, André? E aí eu queria começar te fazendo uma pergunta, que a gente falou muito da missão de fazer discípulos, mas que missão é essa? Quais atividades, André, incluem essa missão de fazer discípulo? Isso, é bom a gente olhar o texto, que está sendo referência para a gente, está sendo a base para a gente, é o texto final do Evangelho de Mateus, ele ali tem sido o texto base da nossa conversa do mês todo. Então, acho que nada melhor do que a gente recapitular ele, relembrar ele, porque nesse mesmo texto tem exatamente isso que está vinculado à sua pergunta, que a gente chamaria isso aí de atividades específicas, né? Algumas questões relacionadas ao próprio discipulado. Vamos ler lá de novo. Mateus capítulo 28, verso 18, e a gente vai ler até o 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, como você mencionou, Jesus mencionou que toda autoridade, isso aqui foi depois da ressurreição, ele triunfou sobre a morte, sobre os principados e potestades, sobre todas as hostes malignas e inimigas, ressuscita, vencendo inclusive a morte, comprando para si gente do mundo inteiro. Que gente que é essa que ele comprou? Gente que vai crer, gente que ele vai chamar pela pregação do Evangelho. E aí, a parte bacana, ele fala para a gente assim, fala para os discípulos ali, aqueles primeiros discípulos, e essa palavra é para a gente também. Vão e façam discípulos de todas as nações. E aí, depois ele falar isso, olha o que o texto fala. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Então, essas duas palavras aqui no verso 19 é que dá o tom para a gente. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a guardar. Então, quando a gente pensa assim, coisas específicas da vida de quem faz discípulo, quando faz um discípulo, que caminhada que é essa? Essa é uma caminhada de introdução na aliança com Deus, de gente que crê e que passa por esse, creu, arrependeu-se, converteu-se, ganha esse selo e sinal da aliança, que é o batismo, e na sequência essa pessoa ela vai ser ensinada em todas as coisas que Jesus deixou para que a gente ensinasse, todas as coisas que ele ensinou, todas as coisas que ele fez e todas as coisas que ele validou. Essa é a grande dinâmica da vida de discipulado. Então é batizar e ensinar. Isso esse é o roteiro geral. Agora, se torna um pouco amplo por causa da quantidade de coisas que tem que se ensinar e se torna um tanto amplo por causa do tamanho do curso. O curso não é um curso de 15 dias, não existe discipulado de 2 semanas, mas... É uma vida, né? Exato. Tem como a gente falar um pouquinho aí, porque assim, ensinar as coisas que Cristo ensinou. Mas o que Cristo ensinou? Dá pra gente ir com uma parte mais prática? Sim. Parte bacana. Você vai entender que as escrituras sagradas do Antigo Testamento, toda ela foi tratada por Jesus como palavra de Deus,
há um olhar de Cristo que essa é a palavra do Senhor, a lei do Senhor. Então não é só as falas dos evangelhos, é a Bíblia como um todo. A Bíblia como um todo. O que foi inspirada por Deus também serve para a gente ensinar. Exato, por quê? Mas isso é em referência a próprias falas de Jesus. Uhum. Você vê a fala de Jesus, ele fala assim, ó, examinai as Escrituras, porque elas têm a vida eterna e elas testificam de mim. Então, se a gente segue as palavras de Jesus e os ensinos de Jesus, o próprio Senhor Jesus legitimou as Escrituras. E Jesus, quando estava falando das Escrituras, nesse contexto da vida dele, ele estava falando do Antigo Testamento, né? Essa separação. Ele não chamava de Antigo Testamento, é uma outra nomenclatura por causa da religiosidade judaica. É Torá, livros históricos, livros, tantos outros profetas, e era mais ou menos essa divisão. Mas o detalhe, Vinícius, o Novo Testamento, porque ele é ensino apostólico, e ao longo do tempo ficou evidente pelo testemunho da própria comunidade cristã que o Senhor Deus inspirou os apóstolos para a composição de livros como os Evangelhos e pela composição de livros como as cartas, também Atos dos Apóstolos, pelo evangelista Lucas. Então, há no testemunho da igreja cristã esse olhar para as Escrituras do Novo Testamento como palavra de Deus. Então, quando a gente pensa assim, ensinar as coisas que Jesus ensinou, é ensinar também as coisas que os apóstolos ensinaram, ensinar as palavras de Jesus e ensinar também toda a referência do Antigo Testamento, que é uma composição maravilhosa da caminhada. Então, esse é o conjunto de coisas. Agora, uma coisa importante, Vinícius, as pessoas falam assim, poxa, então, discipulado é uma grande academia de estudo bíblico para a gente decorar os livros, as histórias, é isso? Não é só isso. Isso inclui a composição. Mas, sobretudo, as Escrituras é um livro sagrado e um livro sobrenatural. Ela nada mais é do que a palavra do próprio Deus. Além dela revelar a grande história de Deus, a grande história da redenção, desde o início ao fim da humanidade, o que vai acontecer, qual que é o plano, quem representa Jesus, por que precisamos de salvação, ela conta sobre tudo isso. Mas as Escrituras também é a maneira onde Cristo e o Espírito Santo trabalham no coração de todos os discípulos. Por quê? O grande alvo do discipulado, Vinícius, não é acúmulo de conhecimento intelectual ou acúmulo de informação acerca dos episódios da Bíblia. Inclusive, tem gente que conhece os episódios da Bíblia, às vezes até mais do que pessoas que creem, porque são arqueólogos, são historiadores, conhecem demais. Mas esse não é o fim principal das Escrituras. O fim principal das Escrituras é fazer Jesus Cristo conhecido. Fazer Jesus Cristo conhecido como? Conhecido na relação com o discípulo. O discípulo acessando as Escrituras e se relacionando com Deus, o Espírito Santo trabalha na vida dele para que ele entenda as palavras de Jesus em todas as Escrituras, a pessoa e obra de Jesus, e seja o tempo inteiro restaurado por isso, consolado por isso, envolvido no engajamento a partir do que Jesus ensina em todas as Escrituras. Porque o discipulado é nada mais, nada menos do que a gente numa caminhada seguindo o Mestre. E o Mestre é o dono das Escrituras, aquele que aparece nas Escrituras, que é o Senhor Jesus. Não tem como então falar que você é cristão, que você crê em Deus, se você não crê na Bíblia ou no que ela conta. Você crê num Jesus que talvez não é o Jesus narrado pela Escritura, né? Isso. Eu diria assim, as verdades, para que seja discípulo de Jesus, as verdades das Escrituras precisam ter sido anunciada para a pessoa. Por que eu estou falando isso e fazendo esse paralelo, Vinícius? Porque assim, em alguns lugares do mundo a gente tem falado sobre povos não alcançados. Eu já ouvi falar de uma experiência curiosa demais, de uma tribo no continente africano, que eles não tiveram acesso a uma tradução da Bíblia num primeiro momento. Depois chegou a Bíblia lá. Mas num primeiro momento eles tiveram acesso a um conteúdo de hinos cristãos. E Deus fez um grande movimento de conversão lá a partir dos hinos cristãos. Daí você fala assim, mas então não precisa da Bíblia, precisa dos hinos. Não, qual é a grande questão? É que as verdades que se contêm nas Escrituras, na Bíblia,
eram o que foi usado como fundamento para a composição desses hinos cristãos. E o pessoal lá, em contato com as verdades de Deus, cantadas naquele grupo, tiveram acesso às verdades de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque de repente, por exemplo, eu passei essa semana na frente de uma igreja que estava escrito assim: eu sou a ressurreição e a vida, e tinha um túmulo assim, no estilo daqueles judaicos, na caverna, aquela luz saindo e a referência bíblica. Rapaz, o camarada, Deus, aquilo ali é palavra de Deus, são palavras de Jesus contidas nas escrituras, e são palavras inspiradas. Aquele recurso da palavra de Deus é o suficiente para o Espírito Santo trabalhar em alguém. E de repente aquela pessoa bate o olho ali, Deus explode o coração dela, ela começa a crer em Jesus. Mas curiosamente, na mente dela, ela nem faz ideia que ela está crendo na Bíblia. Ela achou que ela catou uma informação vaga. Por quê? A grande questão é o seguinte, é crer nas verdades de Deus reveladas nas Escrituras, que às vezes pode estar numa canção, que às vezes pode estar numa conversa, Vinícius, que às vezes pode estar numa música. A grande questão é que tem que ser a palavra revelada, porque é essa palavra revelada que é a escola do Espírito Santo para ele transformar. Pode estar nesse vídeo aqui também? Claro! Então compartilha. André, quem ensina quem? Eu tô um pouco confuso. Jesus ensina a gente, a palavra ensina a gente, eu tenho que fazer discípulo, eu ensino ele. Que bagunça é essa? Quem que ensina quem? Loucura, né? Porque se Jesus é o mestre, todo mundo é discípulo, quem que tá ensinando quem, né? Porque eu ainda tô aprendendo, como é que eu vou ensinar alguém? Explica aí. Legal. Então, a jornada, eu acho que de forma didática a gente precisa entender que é Jesus que está ensinando, Jesus que faz discípulos. Mas o mesmo Jesus que faz discípulos, ele fala assim, olha, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E fala pra gente fazer discípulo. Mas daí quando a gente vai sair e fazer discípulo, para tanto batizar as pessoas como ensinar as coisas que Jesus está ensinando, eu não estou fazendo um discípulo do André. Você não pode fazer um discípulo do Vinícius. Não, eu estou fazendo meu discípulo. Não tem discípulo do Vinícius. Tem discípulo de Jesus. E aí, quando a gente começa a descobrir... olha que legal, Vinícius. O discipulado, ele é um processo maravilhoso de ensino para a pessoa aprender sobre Cristo e guardar as verdades de Cristo e se relacionar com Cristo. Mas o discipulado, ele começa com a seguinte verdade: a pregação do Evangelho. A gente chama de evangelismo. Mas o evangelismo, ele é a porta de entrada para o discipulado. Mas é a porta de entrada. E depois o Evangelho vai ter que nutrir toda essa relação de discipulado. Mas o discipulado começa com o evangelismo. Ok, você evangelizou. Vamos dar um exemplo e aqui ajuda a gente. Você evangelizou uma pessoa. E ela... Vinícius, eu pensei naquilo que você falou e acordei com uma alegria enorme. Eu estou acreditando em Jesus, cara. Eu entendi que Ele deu a vida por mim e que Ele me salvou e que Ele realmente... Eu pedi perdão, Vinícius, inclusive, por causa daquilo que você falou. Eu pedi perdão e no meu quarto chorei, senti algo maravilhoso e estou acreditando em Jesus. O que eu faço agora? Vinícius, eu diria para você que um testemunho desse é de alguém que foi redimido, de alguém que foi transformado, de alguém que o Espírito Santo fez a mudança no coração a partir da sua evangelização. Mas esse aí foi o momento inicial. Agora, essa pessoa precisa, porque a gente precisa caminhar no discipulado com ela, ela precisa aprender a guardar todas as coisas, ela precisa entender quem é Deus, ela precisa entender da criação, ela precisa entender da identidade dela em Cristo, e ela precisa entender como que essa notícia que foi introdutória, ela também é a notícia que precisa acompanhá-la todos os dias, porque ela foi salva pela graça e ela precisa continuar sendo salva pelo Evangelho. E se ela não cuida, ela pode transformar o Evangelho nas boas obras. Então, beleza. O detalhe é o seguinte: você evangelizou, e agora? Quem vai discipular ela? Você também. Você vai caminhar com essa jornada. Se você tem essa possibilidade, se não foi um evangelismo no ônibus, se não foi um evangelismo na rua, que você falou com alguém que você nem conhecia, se foi um amigo seu, ele vai agora chegar até você. Mas daí? Se você está ensinando ele a guardar as coisas que Jesus ensinou, Vinícius, você vai ensinar, entre outras coisas, para ele, que ele precisa ser batizado, que ele vai ser batizado dentro de uma comunidade de fé,
que ele precisa se envolver com uma comunidade de fé, porque Jesus não está salvando indivíduos isolados, Jesus está formando um povo, você vai precisar ensinar isso para ele. Você vai precisar ensinar ele a participar do culto comunitário, onde juntos os irmãos, a família da fé, adora a Deus, compartilha a graça, a comunhão. Você vai precisar ensinar um tanto de coisa para ele. Só que você não vai fazer isso sozinho. Porque o discipulado é Jesus ensinando através, nesse caso do seu amigo, você, mas através de muita gente. Por quê? Porque, curiosamente, Vinícius, você vai estar levando ele para o discipulado, mas você daqui a pouco vai falar para ele assim, olha, eu também estou sendo discipulado. Eu também estou sendo instruído. Eu preciso continuamente aprender sobre a palavra e sobre a vida de Cristo. E a pergunta, daí ele vai perguntar para você, Vinícius, aonde você está sendo discipulado? Daí você fala assim, olha, os vídeos lá que está sendo filmado é momento de discipulado, porque a partir da palavra sendo ensinada, a gente está sendo discipulado. Mas daí, Vinícius, você vai chamar para ele assim, olha, então ali quando a gente para todo mundo junto e ouve a palavra pregada, o Senhor Jesus está nos discipulando através da pregação. Mas daí você fala assim, mas esse café que você veio aqui tomar na minha casa, esse almoço que a gente teve junto, que você está vendo como que eu vivo a vida de discípulo na minha família, como eu lido com a minha esposa, como que eu lido com as minhas filhas, com o meu filho, com a minha filha. Tudo isso aqui eu estou tentando mostrar para você como que um discípulo vive. E aí ele está acompanhando um a um. Mas curiosamente tem um pequeno grupo na igreja também, Vinícius, que você chamou ele para participar, para aprofundar-se na palavra. E ali outras pessoas começam a ensinar, outras pessoas falam das verdades da Bíblia. Daí você vai descobrir que o discipulado em que Jesus encaixou ele agora é uma série de realidades onde Jesus e as escrituras e as verdades de Deus estão sendo ministradas para ele. Dentro do contexto da comunidade local, eu diria assim que o discipulado está acontecendo no grande grupo, né? Na hora da pregação, na hora da ministração. Está acontecendo no pequeno grupo, onde tem comunhão, tem gente falando das verdades de Deus, tem aulas bíblicas, estudos bíblicos está acontecendo. E tem na caminhada individual, tem na reunião de oração. Olha, uma coisa desafiadora de se ensinar para um novo discípulo, ele a orar. E como que você ensina a pessoa a orar? Você me ensina a pessoa a orar, ela vendo você orar, descobrindo como você ora. E não só isso, não aprendendo somente a falar a oração correta, mas a prática da oração, porque você está chamando ela para isso. Tá, é só dentro desse ambiente que tem discipulado? Não, porque agora é Jesus que está fazendo a obra na vida dessa pessoa. E aí, Vinícius, ela vai ouvir uma pregação de um outro pastor de outra igreja e Jesus vai ministrar no coração dela. Dentro do contexto da família, ela vai ser confrontada pelos pecados dela, porque pensa num lugar que confronta a gente, é o ambiente familiar. A esposa vai falar com esse amigo seu, poxa vida, você está indo para a igreja agora, mas ainda não está tomando alguns cuidados aqui, dá um puxão de orelha dele. Aí se ele está com o Espírito Santo, está sensível, ele vai entender que o puxão de orelha da esposa é Deus usando a esposa. As esposas gostaram agora. A minha só que não dá esses puxão de orelha, brincadeira, ela faz isso também. Mas pra você ter uma ideia, como que é amplo. Só que assim, um detalhe importante, não pode ser deixar a coisa solta, sabe? Então o discipulado não vai acontecer. Não, temos que ser intencionais. Muitas vezes algumas pessoas perderam a perspectiva de que ela é um discípulo em formação. Porque daí fica assim, quem ensina quem? Jesus está ensinando aí, vamos que vamos. Não, tem que ser intencional. Por exemplo, dificilmente às vezes as pessoas pensam que eu vou ouvir a palavra agora, vou ouvir essa reflexão aqui, eu vou pôr no coração de Deus. O Senhor está me dando uma aula agora, o Senhor está à medida que as escrituras estão sendo ensinadas, o Senhor está me discipulando. Uhum. Essa é a postura de um discípulo, ele tem que estar numa jornada atrás de um mestre e tentando discernir o que o mestre, Jesus, através do Espírito Santo, usando as pessoas, está querendo ensinar para ele. Essa é uma verdade, mas é uma verdade também para as pessoas mais maduras, Vinícius, e quem está chegando e crescendo, entender assim, olha, eu estou aqui agora e tem que ter a intenção de discipular vocês, de orientar quem está ali. Então o mais maduro tem que sempre estar nessa postura de que com os outros ele está tentando ensinar. Se é um líder, tem responsabilidade dentro da sua casa, você tem que ter essa intencionalidade de, poxa, eu estou fazendo discípulos. E às vezes a gente acha que a tarefa é só evangelizar. Uhum. E às vezes essa coisa na comunidade de fé, agora, poxa, entrei nesse negócio, agora tem que aturar esses crentes aí. E falta essa intencionalidade, tanto em ser
um discípulo em formação e também ajudar os outros discípulos na formação dele. Então esse discipulado não é como algumas igrejas, que é um programa dentro da comunidade de 10 encontros, aí acaba. Então não é assim, discipulado é o tempo todo acontecendo. Olha, eu não quero desfazer dessa fala, porque algumas igrejas, até como uma forma de introdução na fé cristã, usam essa nomenclatura para um curso. Isso é super válido. Sim, super válido. Daí ela falou assim, olha, o discipulado, assim, mas qual é o perigo dessa fala? Eu acho muito legal, muito válido, porque daí vai ter, algumas igrejas históricas chamam de aula de catecúmenos, aula de catequese, né? Que é a palavra de catequizar, de ensinar as pessoas os primeiros passos. Isso é muito importante. E esse discipulado que essas igrejas dão é justamente esse curso introdutório. Mas qual é o perigo? É porque daí passou as 10 semanas, que for, acabou o discipulado. Então já estou discipulado, já estou feito um discípulo. Não, o discipulado não acaba. Um pastor é um discípulo, porque eu sou um discípulo. E se eu sou um discípulo, a palavra discípulo quer dizer aprendiz. Eu sou discípulo, você é discípulo. Quando que o aprendiz, por definição, ele continua aprendendo sempre. Então, esse é o perigo dessa nomenclatura. Então o discipulado não acaba. Não acaba. Nunca. Não acaba. Vai acabar. Eu não sei se vai acabar no céu. Eu até acho. Assim, tem gente que fala assim, mas daí no céu a gente... Não, no céu, uma das coisas mais gloriosas que as escrituras dão uma pista pra gente é que a gente vai se encher do conhecimento do Senhor. E daí a pessoa acha que é uma aula, de que ela senta por um curso e faz. Não. Se imaginar assim, o conhecimento do Senhor, ele é maior do que a realidade da criação. Você imagina, Vinícius, a extensão que é isso. Só quando você pensa assim, vamos tentar entender toda a questão biológica e orgânica lá em Marte, que é coisas que estão tentando descobrir. Os cientistas não fazem ideia. Toda essa realidade criada, ela apontam para alguém que fez ela, que tem um conhecimento maior do que ela. Então, quando a gente pensa assim, qual é o tamanho do conhecimento do ser de Deus, Vinícius? Não tem como. A extensão E aí é muito bacana, porque a Bíblia diz assim, que vida eterna é o quê? Que conheçam a Jesus, que conheçam a Deus. Olha, esse conhecimento, e não é um conhecimento nesses termos gregos ou cartesianos, só intelectual. O conhecimento, quando as escrituras falam, é relação. Mas que também oferece conhecimento intelectual junto com uma relação afetiva de caminhada junto. Então é um negócio glorioso demais. Então, vida de discípulo não é decorar as escrituras, é caminhar com Cristo e crescer no conhecimento. Então, pelo que você está falando, essa pessoa que está sendo discipulada logo no início, que está deslumbrada, amando, querendo conhecer mais, essa pessoa também já pode falar de Jesus e fazer discípulos. Exato. Falar, olha, venha que eu encontrei um negócio aqui surreal. Porque é a mesma coisa, não é assim, vem aqui que o André vai te ensinar algo que ele está aprendendo porque ele sabe tudo, não. O André está aqui aprendendo com o Senhor através da própria comunidade, através das escrituras, através de muita gente ministrando no coração dele, aprendendo de Jesus e está chamando outras pessoas para junto aprender com Jesus. Então o discipulado não é eu sentar e falar assim, agora eu vou ensinar para você tudo que eu já sei. Não, vamos junto aprender com o Senhor. E essa postura, Vinícius, ela orienta a gente a estar numa atitude nos estudos bíblicos, nos cultos, na relação com o próprio Deus, de falar assim, Ele está me transformando e Ele está me ensinando. Isso muda a dinâmica da vida cristã. Queria mudar um pouquinho o tom, André. Esses dias um amigo meu me questionou sobre batismo. E você falou no comecinho sobre batismo. O que batismo representa? O batismo na Escritura? Legal. O batismo, ele é sinal e selo da aliança com Deus. Esse termo aliança é importante a gente descrever ele, porque daí ele dá a ideia do que significa. Aliança é um pacto. É o compromisso de que Deus faz com as pessoas que creem em Cristo. Ele fez... Qual é o pacto? O pacto é o seguinte, aquele que crê em Cristo será salvo pelo sangue derramado dele. Então, esse é o pacto. É o pacto assim, vocês serão meus à medida que creem e submetem ao meu filho. Esse é o pacto. E aí o detalhe é o seguinte, as escrituras contam que Deus teve ao longo de toda a história pacto com os homens. Aliança com o povo dele. Ele fez aliança com o povo dele e essa aliança ela vai tendo várias maneiras de se expressar, várias maneiras de aparecer, mas é uma mesma aliança chamada aliança da graça. Por quê? Porque é o seguinte, Deus está chamando assim, vocês serão meus e eu serei seu. Vocês serão meu povo e eu serei seu Deus. Então aquele que é anunciado a boa notícia,
A pessoa acessa as verdades gloriosas do Evangelho, de que Deus nos fez, nos rebelamos contra Ele. Deus com todo o direito de nos punir e com a sua ira voltada para o ser humano rebelde, idólatra, egoísta, maldoso, Deus decide oferecer graça e misericórdia. E para que isso seja oferecido, Ele não pode deixar de ser justo. Então Ele envia o seu Filho amado. O seu Filho amado, Deus Filho, que assume nosso lugar, morre por nós, para satisfazer a ira divina, a justiça divina. E todos os que creem em Cristo, que morreu e ressuscitou, eles têm perdão. Mas eles não têm apenas perdão, eles são incluídos nessa comunidade do povo de Deus. Ótimo, Vinícius. Como que eu sou incluído na comunidade do povo de Deus para ser esse povo salvo? Fé em Cristo. Esse é o ponto. Você creu? Você está incluído na comunidade invisível. Mas em termos didáticos. No entanto, as próprias escrituras que Jesus disse que a gente tem que ensinar, diz que Jesus falou para a gente, olha, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o que é o batismo? O batismo é o selo e o sinal de que essa obra do Espírito aconteceu no nosso coração. Então, esse é o sinal de que eu sou um filho da aliança. Então, Deus chama a gente para esse testemunho público. E a gente diria assim que esse é um sacramento, ele é um sinal e selo, mas também é um meio de graça. Não é um meio de graça no termo assim, Vinícius, o batismo é para salvar. Não, o batismo não salva ninguém. Se uma pessoa está preocupada, poxa vida, o coronavírus está aí, estou morrendo de medo, estou com medo de morte. Seria uma oportunidade, talvez, de pregar para alguém que está à beira da morte, não necessariamente foi batizada, ela vai ser salva se ela crer. Exatamente, porque a pessoa fica pensando assim, poxa, então eu tenho que me batizar para ser salvo. Não tem que se batizar para ser salvo. A salvação é a graça de Deus e a inclusão nessa comunidade da aliança do pacto que Deus fez com o próprio sangue do seu Filho. No entanto, quem faz parte dessa aliança porque houve uma obra no coração é chamado para fazer esse compromisso com a comunidade visível. E aí, o selo e o sinal desse pacto que aconteceu no coração, por isso é legal essa expressão, selo e sinal. Selo e sinal é a demonstração de coisas maravilhosas que aconteceu no coração. Faz parte agora da comunidade da aliança, então é batizado para testemunho público de que essa pessoa morreu para os seus pecados e ressuscitou com Cristo. Eu aprendi que era assim, que é batismo. Uma regrinha que eu aprendi, não sei se está certo. Uhum. O batismo é um sinal externo de algo que aconteceu internamente. Exatamente. É isso aí. Queria perguntar no seu coração, André. Quando a gente fala de batismo, agora uma pergunta bem pessoal para o André. O que acontece com os seus sentimentos quando você vê, presencia ou batiza alguém? Quando rola um batismo, vamos falar aqui na comunidade do Bairro Alto. O que acontece com você, André? Eu fico muito, muito, muito entusiasmado. Por quê? Porque o batismo, como a gente acabou de falar aqui, ele não salva. Mas, Vinícius, quando a pessoa vem a público, é uma família, pai, mãe, filhos, todos se achegando e falando assim, olha, nós estamos aqui para testemunhar publicamente aquilo que aconteceu no coração. Vinícius, a coisa mais gloriosa. Porque as escrituras dizem assim, olha, que há alegria no céu, a festa no céu, quando um pecador se arrepende. Então, o batismo, ele é sinal, ele é a confirmação daquele pacto, daquela aliança. Ele está para essa relação de aliança como outras expressões públicas de aliança. Por exemplo, o casamento. O casamento, quando tem aquela festa, aquela cerimônia de cartório, é só o testemunho das decisões de dois corações. Quando uma família está ali, é aquela cerimônia gloriosa, mas assim, revestida de graça, porque tem graça de Deus sendo derramada, fortalecimento, não tem salvação, mas tem fortalecimento dessa jornada. E as pessoas estão ali pronunciando e dizendo assim, olha, nós estamos com Cristo, Cristo está em nós, nós fazemos parte desse povo, estamos sendo incluídos nesse povo. E assim, o que mais ela está dizendo? Ela está dizendo, nós não estamos apenas assim, incluindo nesse povo de Deus, nós também estamos entendendo a missão e o chamado de Deus para a nossa vida. E vamos viver para o propósito dele junto com essa comunidade que ele está nos dando. Então, o batismo ele também ele tem essa conotação de inclusão no povo da aliança.
É o povo de Deus, mas o povo de aliança. A pessoa está dizendo assim, olha, eu estou sendo batizado, estou caminhando com Deus agora, mas estou entendendo que estou fazendo parte desse povo aqui, dessa grande família. É coisa gloriosa, para mim é emocionante demais isso. Tudo bem que a gente viu que o batismo por si só não salva, mas ele tem uma importância muito grande para a caminhada. Eu não lembro o nome, talvez você lembre daquele professor, teólogo do curso em Campinas, do CTPI, que ele disse que ele anotou o dia do batismo dele, ensina os filhos também para celebrar esse dia como se fosse uma data de aniversário mesmo. Não foi o Ricardo Costa, não? Não, aquele que escreveu um livro vermelho. O David Ferguson. Esse mesmo, David Ferguson. lembra disso? Sim. E ele trata esse dia do batismo com algo muito especial, porque ele lembra, ali é o pilar da fé dele, Sim. né? Ali é o momento de, por exemplo, fui incluído na comunidade de aliança, na comunidade de sacerdote, fui até ter uma ideia da teologia luterana muito bacana, que o batismo ele tem esse tom de, poxa, um encaminhamento missionário, sabe? Agora estou aqui na missão, agora estou autenticado o selo de que eu sou parte desse sacerdócio universal. É maravilhoso. Eu diria, Vinícius, que assim, o batismo, essa expressão que eu dei pessoal aqui, eu também já sentia como uma comunidade de fé. Ela vibra com um novo batismo. Como é aquela coisa assim, ó, novos irmãos nasceram, novos filhos nasceram e estão sendo incluídos como uma celebração de aniversário, assim, porque nasceu e agora a gente está celebrando. É algo glorioso. Eu até diria, Vinícius, que é um pedido que eu faço a Deus e eu queria recomendar isso aqui. Que a gente possa orar, né? Em específico, cada um na sua comunidade, mas para você que é da Igreja Presbiteriana do Bairro Alto, que a gente orasse assim: Deus, dá-nos muitos batismos e dá-nos muito amor, porque esse batismo às vezes ele marca o início. Ele não tem tantos pré-requisitos que a pessoa conheça tanta coisa, ela precisa de crer em Cristo, mas daí depois tem uma longa jornada, que essa pessoa que foi batizada, ela vai ter os seus subidas e descidas, seus percalços, e precisa de uma comunidade que entenda que, por exemplo, quando eu estou cuidando das pessoas, eu estou fazendo discípulo, eu estou fazendo discipulado, que é a parte desafiadora, sabe, Vinícius? E ele é um momento, igual assim, eu acho que o batismo às vezes ele está como o nascimento de uma criança. E o nascimento de uma criança é uma grande festa, uma grande alegria. Mas quem está com as crianças pequenas aí, sabe, a canseira, as noites mal dormidas, até essa criança, Vinícius, ser desenvolvida, ser capacitada, ser amadurecida, para que ela não mais agora seja só aquela que só espera cuidado, mas aquela que agora passe a oferecer cuidado, vai tempo. E isso é uma analogia muito adequada para a comunidade de fé, sabe? Fica aqui a minha palavra de incentivo para os líderes, de que, poxa, é assim que a gente... Essa é a paciência que é exigida de nós com relação a todos os discípulos. Mas fica também a minha palavra de incentivo para aquele que está sendo discipulado, cuidado, de que Deus quer te chamar para o desenvolvimento, para a maturidade, para que você ajude outros irmãos. Ajude nessa jornada. Posso pedir para o pessoal da edição colocar o telefone aqui, se alguém tiver dúvida sobre batismo, quer se batizar, quer conhecer um pouco mais, procurar a gente? Sim, ótimo. Então você vai ver o telefone e você pode procurar a gente. E em especial aqui no Bairro Alto tem festa, né? Quando alguém se batiza, tem comilança, tem festa, saudades de fazer isso em breve, se Deus quiser. André, para finalizar, qual o batismo correto? Imersão ou aspersão? Brincadeira, não vamos entrar na polêmica, André. Queria finalizar com uma oração. Você pode orar pra gente? Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por essa gravação, essa palavra, esse tempo aqui, Senhor. A gente te louva, Senhor, porque de forma milagrosa o Senhor vem prosseguindo com esse discipulado. E a melhor demonstração disso é que estamos aqui, Senhor. A boa notícia chegou até a gente. Pessoas ajudaram-nos nessa jornada, muitas pessoas das mais variadas, para que a gente estivesse continuamente aprendendo do Senhor, crescendo no Senhor. Mas o Senhor é o autor desse discipulado. Nos ajuda cada um que nos ouve, ajuda-nos, Senhor, a entender que é uma intenção, que a gente tem que ter intencionalidade nesse processo, que a gente é discípulo do Senhor e que esse discipulado não acabou e que as outras pessoas que estão perto da gente também são discípulos em formação.
que precisam aprender, se desenvolver e ganhar maturidade. Nos ajuda para socorrermos, porque essa grande jornada de discipulado, ela é bem-vinda porque o Senhor disse que estaria com a gente nesse discipulado todo até o fim dos tempos. O Senhor disse, o Senhor prometeu, eis que estou convosco até o fim dos tempos. Então a gente confia na sua jornada, confia nas suas palavras e por isso a gente se sente seguro de continuar em discipulado. Em nome de Cristo, a autoridade suprema que oramos. Amém. Amém. E aí, gente? Se sentiu discipulado hoje através desse vídeo? Se sim, pega essa série inteira dos 4 episódios aí e compartilha com o máximo de pessoas que você puder e que Deus te abençoe. Até a próxima série.